Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Moti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranatosh Maham Om Om Shanti 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 Om Namastê, bom dia Vedanta Brasil. Hoje está todo mundo fresco, cheio de energia. É dia de carnaval, é dia de alegria, né? Então, nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 11 do texto Brahmananda, que foi acoplado ao Panchadasi de Swami Vidyaranya, né? Texto esse escrito por Parati Tirtha, um dos gurus de Vidyaranya Swami, né? Um dos gurus de Vedanta de Vidyaranya Swami. E, como eu mencionei no primeiro dia, na nossa primeira classe, o Swami Paramarthananda, né, eu tive que fazer um pouco de busca, pesquisa, para compreender, pedir ajuda aos outros amigos, para compreender por que nós estamos encontrando o desdobramento desses 5 últimos capítulos, né, na internet. No máximo, eu encontrava os versos em línguas, né, diversas, línguas indianas, e aí eu acabei encontrando um áudio do Swami Paramarthananda, no qual ele explica o motivo pelo qual ele resolveu não desdobrar esses últimos 5 capítulos. E ele diz que o problema é exatamente o capítulo 11, porque esses 5 últimos capítulos, cada capítulo, se refere a uma forma de Ananda, uma análise da natureza Ananda do ser, né? Então, nós temos Ananda isso, Ananda aquilo, né? Yana Ananda, Discrimination Ananda. E o início, esse primeiro capítulo, é exatamente o capítulo, o motivo, né, de Swami Vidyaranya ter evitado esses 5 capítulos. É o Yoga Ananda, que é a yoga experiencial. E ele disse que ele evita este desdobramento porque existem controvérsias e contradições, em outras palavras, existem diversas passagens e conotações que fazem parte do misticismo, né, da Vedanta mística, né, no qual muita ênfase é dada à noção, à ideia de que o ser pode ser experimentado de algum modo, e até mesmo no estado de sono profundo, o indivíduo jiva está experimentando a bem-aventurança do ser. Então, agora eu compreendo melhor, porque eu não tive tempo de preparar essa classe, porque primeiro eu queria ouvir muito Swami Paramarthananda e não encontrei materiais. Depois eu me fiz mal, me machuquei, e fiquei muito tamásico, e aí eu não tive muita possibilidade de estudar. Eu li algumas outras passagens, outros textos a respeito desses 5 capítulos, mas eu não li exatamente essa passagem do livro, né, Inquiry into Existence. Eu tinha lido no tempo que eu fiz um seminário na Índia sobre esse texto, mas eu cobri só 1/3 do livro, mais ou menos, em 3 semanas. Então, agora eu compreendo melhor. Agora que nós estamos desdobrando esses versos estão cheios de noções que dão margem a muita confusão e muita controvérsia, muita contradição a respeito. Porque, de novo, estava lendo um pouco desses versos hoje de manhã, de novo, ele apresenta esse estado de Ananda Maya Kosha como se fosse uma experiência do ser pleno, da plenitude do ser, tá? Então, agora eu compreendo melhor por que o Swami
Paramartananda, ele tem evitado essa acoplagem, esses últimos 5 capítulos, porque não é realmente, né, em total alinhamento com a Vedanta tradicional, tá? Mas isso não é um problema para nós, porque nós podemos ir corrigindo essas aparentes contradições ou essas variações, né, do Vedanta, né, Vedanta apresentado de modo mais experiencial. Então, retornando àquele verso, e eu vou passar mais ou menos mais rapidamente nesses versos, porque os versos seguintes, as outras análises do Ananta e do Ananda, eles são mais relevantes e mais tradicionais, mais, entendeu? To the point, né? Então, nós vamos passar mais rapidamente, porque eu não quero que a gente, no final das contas, a gente perca a parte, né? A parte melhor, né? O verso 47 diz que, amarrado a uma corda, um falcão voa para cá e para lá. Na falta de encontrar um ponto de descanso, ele retorna ao local em que ele está amarrado. Então, esse falcão é uma analogia ao corpo sutil, né? Porque o corpo sutil, o instrumento de experiência do Jiva, ele procura, ele faz o que ele faz, ele se move para cá e para lá com o objetivo de experimentar o Ananda, né? Ele experimenta o Ananda através, principalmente, dos objetos de ganho, né? Objetos de desejo, mas ele experimenta Ananda através de alguns estados, 3 estados, né? Ele experimenta através do estado de vigília, quando ele obtém os objetos de ganho, de desejo. Ele experimenta no sonho, quando ele tem um sonho celestial, né? Um sonho positivo, um sonho agradável, aqueles sonhos que você acorda dizendo, oh, não, deixa eu ficar lá sonhando isso, né? E às vezes ele experimenta, né? Em geral, esse sonho produzido pelo sono profundo. Então, ele se move, esse corpo sutil, através dos 3 estados, através dos 5 níveis de experiência humana, os 5 koshas, ele experimenta esses momentos de Ananda, né? Então, da mesma forma, do mesmo modo que o falcão vai para lá e para cá e sempre retorna àquele ponto de repouso, de descanso, né? O corpo sutil, o instrumento primário do Jiva para experimentar Ananda, segue em frente nos estados de sonho e vigília para obter os resultados das ações. Ele faz ações para desfrutar os resultados. Nenhum Jiva faz ação que não seja motivada o desfrutar os resultados. Ele faz as ações como carta e ele faz porque ele quer curtir esses resultados positivamente, né? Como Bhokta, aquele que experiencia os resultados de suas próprias ações. Então, ele vai para lá e para cá, através desses 3 estados, colhendo os resultados das ações corretas e incorretas. Quando os resultados de suas ações se esgotam, a mente ignora a impermanência dos resultados. Em outras palavras, a mente ela não consegue observar o fato de que esse ciclo ação, resultado de ação, é um ciclo interminável que amarra o indivíduo à ação. Se o meu Ananda depende de ação, eu vou ter que agir eternamente. Eu vou precisar de um outro instrumento de ação, porque a minha felicidade depende das minhas ações. Aí imagine, a velhice chega, a capacidade de agir já é reduzida, limitada, entendeu? O que ocorre? Ocorre exatamente o que está acontecendo com o meu pobre pai. 91 anos, está ficando um velho rabugento, como a grande maioria dos velhos. Por quê? Porque ele não consegue extrair mais resultados, né? Ananda de suas ações, porque ele quase não consegue mais agir, né? A mente já está um pouco comprometida, o joelho, isso e aquilo, entendeu? Então já não consegue mais produzir resultados de Ananda. Então, ele não consegue observar, ele ignora a impermanência dos resultados, não somente impermanência, mas a dependência dos resultados. Os resultados dependem das ações. Isso é o samsara chakra, ficar amarrado eternamente nas ações como meio de experimentar
esse Ananda, nessa felicidade. Quando os resultados das ações esgotam, né, a mente ignora a impermanência dos resultados e a dependência, né, desse Ananda às ações anteriores, e aí ela faz o quê? Ela tenta encontrar felicidade em mais ações, mais ações, mais ações, ao invés de quê? De compreender que nenhuma ação limitada irá produzir um resultado ilimitado, de tal modo que ele converta essa tendência, essa vasana por ação, numa vasana por contemplação, meditação e compreensão, né? Então, é mais ou menos isso que o nosso falcão serve, né, como analogia. A águia, por exemplo, né, ele tinha apresentado no verso anterior a ilustração do falcão, da águia, da criança, o rei e o Jnani, o conhecedor. Eu sou a consciência, né? Ninguém conhece a consciência objetivamente. O conhecimento é eu sou a consciência. Se você conhece a consciência, você está no mundo do yoga, dualidade. Eu e a consciência. E aqui tem diversas passagens que reforçam essa noção dualística nesses versos. Então, a próxima analogia é da águia que voa para o ninho para encontrar descanso. Então, a águia, ela vai, gira, ela faz, né, ela segue o seu Swadharma, ela sabe onde encontrar alimento, né, como prover ou proveder? Como prover, né, para sua família, etc. Aí, no momento que ela preencheu, ela já fez o seu papel como provedor, ela simplesmente retorna para aquele ponto de descanso, né? Ela encontra o descanso no ninho. E o Jiva, ele dorme, no parágrafo anterior, quando nós lemos pela primeira vez, eu pensei que a analogia, no final, fosse dizer, do mesmo modo, o Jiva, ele se move no mundo dos sonhos e no mundo da vigília, mas, no final das contas, ele sempre retorna, eu pensei que a conclusão do verso anterior fosse ele retorna para o seu ponto de descanso, que é o estado de Ananda Maya Kosha, né, do sono profundo. Mas ali ele disse não. Apesar dele ficar constantemente buscando esse Ananda nos dois estados, ele continua buscando mais Ananda em outras ações, em outras atividades. E agora ele toca nesse aspecto também que eu me referi nesse momento. A águia voa para cá, para lá, mas no final ela busca descanso no ninho. O Jiva, ele vai para lá e para cá buscando bem-aventurança, né, no estado de vigília e no estado do sonho, né? Mas no final das contas ele encontra descanso aonde? No estado do sono, né? A bem-aventurança. A águia voa para o ninho para encontrar descanso, o Jiva dorme para experimentar a bem-aventurança no corpo causal, né? O seu ponto de repouso, descanso, né? Ele vai, ele faz atividades, ele colhe os resultados dessas atividades, mas ele sempre retorna para o seu ninho, o seu descanso, o corpo causal, o sono profundo, a bem-aventurança do corpo causal. Aí tem a conclusão desse verso, é muito interessante, é assim, o Ananda da ignorância, o ninho da ignorância, para quem leu ali, né? O ninho da ignorância, né? Então, isso para reforçar o que eu tenho dito, né? Que esse Ananda, ele é um Ananda sem valor espiritual. Ele é concedido mais ou menos a todos os seres vivos, né? E ele é fruto de total ignorância. O corpo sutil, ele desenvolve um oceano indiferenciado de Tama, uma dominância total de Tamas, ou quase total, de tal modo que ele experiencia uma forma de satisfação e paz, mas ele nem é consciente realmente do que está ocorrendo, né? Ele não tem nenhuma capacidade de aprender alguma coisa realmente naquele estado. Por quê? Porque o crescimento e a elevação espiritual ocorre na compreensão, e a compreensão ocorre no intelecto. O intelecto ele é suprimido no estado causal.
o corpo sutil se recolhe no causal, e o intelecto, o ego e a mente, elas são suprimidas e não existe nenhuma possibilidade de aprendizagem, de conhecimento, né? Então, ele retorna de novo para o ninho da ignorância. O sono é um estado interessante porque quando Maya está em operação, o ser, ele aparece como Pranya Jiva, e ele aparentemente, né, aparentemente experimenta a bem-aventurança da sua natureza como um objeto. Isso aí já é Ramji corrigindo um pouco essas tendências experienciais. Ele aparentemente experimenta a bem-aventurança da sua natureza como um objeto, né? Ele não consegue realmente experimentar a sua natureza objetivamente. Ele experimenta uma condição mental, né, que é o que existe mais próximo de uma experiência da plenitude do ser, porque ele experiencia o vazio, a nulidade, a ausência de vritis, ausência, embora tenha o vriti, o pranya é um vriti. O vriti é uma modificação na consciência. O pranya não é a consciência experimentando a si mesma, embora diversas vezes a gente diga que toda experiência é a consciência experimentando a si mesma. Mas o pranya não é a consciência. O pranya é uma modificação na consciência, é um vritti, é um pensamento. Eu sou tão extremamente sutil que ele é quase que inexistente. Ele é insubstancial, ele é inconsciente, subconsciente. Então, ele experimenta, é um estado interessante, porque o pranya aparentemente experimenta a bem-aventurança da sua natureza, como se fosse um objeto da sua natureza. Como se fosse um objeto da sua natureza. Mas não está ciente de que era anteriormente as entidades do estado de vigília e do sono. Só existe uma ignorância total devido a essa dominância de tamas. Nesse estado, você não sabe que você é a consciência e você jamais irá saber que você é a consciência, porque não existe o ego, o intelecto lá para extrair qualquer tipo de compreensão ou determinação, né? Você não sabe que você nem mesmo é um jiva, não sabe de nada, é ignorância total. Mas ainda assim é uma ignorância importante, porque não existe nada pior. Todo o sofrimento humano é derivado dessa coquetel de ignorância e conhecimento. Você quer fechar? Fecha. Se quiser fechar, fecha. Professor, Esse estado de sono profundo, sim, ele então seria tipo como se a gente estivesse no sentido morto, porque a gente não está, vamos dizer, experienciando nada, não está tendo nenhum crescimento. Sim. Ele é meio inválido, assim, né? No sentido de evolução, né? Sim. Porque você simplesmente tem aquele ananda, Sim. mas você não muda nada, né? Acorda Não. no... É como eu coloquei ontem, é tipo, né, um apagão mesmo, né? A gente entra naquele estado de sono profundo, os problemas desaparecem e as felicidades, a miséria do nosso mundo, da nossa experiência humana, e os prazeres desaparecem. Mas aí a gente experimenta uma forma de bem-aventurança que eu tenho recentemente, né? Shwara Hasbin tem me inspirado a dizer que é derivada da natureza não dual deste indiferenciado tamas, que é a fábrica do corpo causal, entendeu? Não existe reflexo, não existe refletividade, entendeu? Não existe a projeção de names, cores e formas é ausente no corpo macrocósmico causal. Então, o indivíduo ele se sente uno porque não existe a dualidade, o ego e os objetos de experiência. Isso nos dá uma grande satisfação e a gente sabe que existe uma entidade experienciadora, existe esse objeto de experiência que é a ausência de nomes, cores e formas. A ausência de nomes, cores e formas, a ausência da dualidade, o ego, o jiva, a entidade experienciadora e os objetos. Então, o que nós eu estava simplesmente fazendo uma outra analogia, porque quando nós entramos nesse estado de total ignorância,
os prazeres e os desprazeres da vida desaparecem, né? Em geral, infelizmente, realisticamente falando, o jiva humano ele experimenta mais desprazer do que prazer na vida, com raríssimas exceções, né? É difícil realmente obter essa felicidade mais ou menos contínua, requer muito talento, muita sabedoria. Ser feliz, uma vez, muitos anos atrás, uma pessoa amiga, terapeuta, né, quando eu era muito jovem, né, ele falou assim, ser feliz é uma, como é que é? Requer muito talento. Eu esqueci o que ele disse. Requer muito talento, entendeu? Não é fácil ser feliz, né? Então, a maioria de nós experimentamos mais desprazeres do que prazeres. Então, a gente gosta do deep sleep, porque o deep sleep é, né, o apagão, ele vai afogar tudo, né? Mas aí eu estava colocando o fato, né, uma outra analogia, né, vedântica, é que você vai para a cama com o seu amor, o amor da sua vida, né, lua de mel. Então, você quer desfrutar todo o ananda possível, né, daquela ocasião. E aí é um ananda tão profundo que você não quer nem dormir. Porque quando você dorme, você perde aquele ananda, né? E quando você dorme, desaparece tudo. Você acorda de manhã, cadê a minha fonte de ananda aqui? Mas você curtiu uma outra forma de ananda, né? O ananda do sono profundo, né? Que também é muito bom, né? Muito embora seja inconsciente. O verso 50, um bebê recém-nascido, depois de mamar no peito da mãe, repousa sorrindo em uma cama macia. Livre de desejo e aversão, ele goza da bem-aventurança de sua natureza. De novo, a problemática aqui. Ele goza da bem-aventurança da sua natureza como consciência ilimitada, como consciência não nascida. De novo, uma outra afirmação, né, muito controversa. Então, ele tinha dado essas analogias, né? Ele ia desdobrar essas analogias da águia, do falcão, da águia, do bebê, do rei e do Yoni. Então, o bebê é recém-nascido. Ele mama no peito da mãe e ele sente aquela satisfação, aquele purna, né? Que o único impulso de necessidade que eu tenho é de alimento, né? Alimento e fazer pupu. Manjar, comer e pupu, comer e pupu, né? Faz nada mais do que isso, né? Então, ele é recém-nascido, ele mama no peito da mãe, aí ele repousa com aquele sorriso no rosto, né? Numa cama macia, que é o peito da mãe, digamos assim, e ele é livre de desejos e medos. Ele é livre de desejos e medos e, portanto, ele goza dessa bem-aventurança inerente à existência, mas do mesmo modo o jiva, no estado de sono profundo, ele goza dessa bem-aventurança, mas ele é absolutamente inconsciente, né, desta bem-aventurança. O bebezinho, porque ele é recém-nascido, porque ele ainda não, as suas vasanas ainda não se manifestaram como desejos e aversões, desejos e aversões é o que destrói o ananda natural do bebezinho. Então, antes dele desenvolver uma personalidade com seus desejos e aversões, né, com suas tendências, né, ele simplesmente desfruta sem saber do ananda natural, né, do jiva livre desses desejos e aversões. Mas ainda assim, este autoconhecimento, essa compreensão da minha real plenitude, só é possível quando o intelecto e o ego estão já bem formados. E nesta formação do ego, aparecem o quê? Não aparece somente tamas, entendeu? O bebê, por que o bebê tem tanto tamas no início? Porque ele tem que crescer muito, ele tem que dormir muito. Vocês já notaram que o bebezinho dorme a maioria do tempo? Dorme, come, acorda para acordar, acorda para chorar, aí ele dorme, né? Então, o bebezinho, ele não havendo ainda, né? Não, eu estava dizendo, ele é ignorante e ele desfruta sem
sem ser consciente, né, dessa plenitude, e ele só consegue ser capaz de compreender realmente os prazeres, né, e as dores, a plenitude e a incompletude. Ele só é capaz disso quando o seu ego é já bem formado. E a formação do ego requer o desenvolvimento de rajas, né, os desejos e medos. Como nós sabemos, os medos são desejos negativos, são desejos por evitar. Eu não quero o que eu não quero e eu quero o que eu quero. Então, neste desenvolvimento do ego, né, surgem os rajas positivos e negativos, e aí a mente do indivíduo ela começa a experimentar essa condição de miséria, de sofrimento, de agonia, de frustração, de antecipação, de ansiedade, de medo, de desejo, né? Então, o bebezinho, ele experimenta a bem-aventurança, mas ele não experimenta. Por quê? A entidade experienciadora não foi ainda estabelecida, né? E aqui diz, ele é livre de desejo e aversão, portanto, ele goza da bem-aventurança de sua natureza como consciência ilimitada. Ele goza, mas ele não goza, né? Mas o melhor seria ele goza da sua natureza ilimitada. Não, é difícil colocar em outros termos. Ele desfruta a bem-aventurança da sua natureza ilimitada, não nascida. Ele desfruta sem saber, entendeu? Que ele é a sua natureza ilimitada não nascida, né? Ele vai desfrutar a sua real natureza, né? Sem saber que ele está desfrutando. Do mesmo modo que os adultos desfrutam dessa natureza ilimitada, né? Em diversas ocasiões, inclusive no sono profundo, totalmente inconscientes de sua natureza ilimitada, né? Por isso que o sono profundo tem pouco valor espiritual. Um conhecedor, aí ele passa para a analogia do rei. Um rei poderoso, soberano de seu mundo, tendo desfrutado de tudo humanamente possível, até sua completa satisfação, ele torna-se a personificação da bem-aventurança. Então, esse rei poderoso, soberano de seu mundo, tendo desfrutado tudo que é possível, até sua completa satisfação. Não existe completa satisfação, abrindo parênteses aqui. Nem mesmo os reis poderosos, né? Eles conseguem desfrutar esse ananda através da conquista material extrema, né? Eu conquistei o mundo, né? Porque até mesmo ninguém realmente jamais conseguiu, os romanos não conseguiram, os gregos não conseguiram, os egipcianos não conseguiram, ninguém consegue realmente. Agora tem talvez um grupo interessado em conseguir realmente, mas ninguém consegue realmente, né? Então o que ocorre? Mesmo que o rei consiga ser soberano, né, do seu reino, né, um continente inteiro, etc., ainda assim essa nanda não é uma satisfação completa. Por quê? Porque ela tem um preço muito grande e o rei, a gente vê nos filmes, né? Ele está sempre sujeito a um ataque de um império, né? De um reinado vizinho. Não existe paz no mundo. Em Samsara não existe paz, entendeu? Não existe paz alguma, né? Então, mas digamos que o rei, ele soberano de seu mundo, ele desfrute, né, de tudo que é humanamente possível, né, no mundo material. Então, ele torna-se a personificação da bem-aventurança. É uma bem-aventurança defeituosa, ela é indireta, ela é dependente das circunstâncias. Como a gente sabe, essas conquistas requerem muitas guerras, e as guerras produzem momentos, né? Momentos curtos, né? Breves de paz. E até mesmo durante esses períodos breves de paz, existe preparação para as próximas guerras. Então, não é realmente uma bem-aventurança incondicional, né? Mas digamos que ele se torna, dentro do possível, personificação dessa paz, dessa tranquilidade, né? Um conhecedor, o Yanni, ou um conhecedor do ser, aquele que sabe o ser como eu sou o ser, ele fica estabelecido sem esforço como
a bem-aventurança. Em outras palavras, essas analogias servem a propósito, né, de apresentar diversos níveis de Ananda e para demonstrar e provar para a gente que o único modo de permanecer naturalmente estabelecido neste Ananda é através do Jnana, né, chamado Jnananda, o Ananda decorrente da compreensão de que eu não preciso buscar a bem-aventurança, porque eu sou a bem-aventurança. Eu sou a ilimitação, porque eu sou consciência, eu sou existência. Não existe outra saída do samsara que não seja essa, né? Okay. O conhecedor, o Jnani, ele permanece estabelecido naturalmente, sem esforço, através da compreensão eu sou Ananta. Né? Ananta, a ilimitação, é a minha natureza. É um shift de identificação daquilo que é ilimitado para aquilo que é ilimitado. Um shift de identificação da minha natureza secundária, aparente ou inferior, para a minha natureza superior, real, primária, né? Como consciência, né? Simplesmente isso. Muito simples tudo isso. Aí o Vidyaranya não, o Paratitirtha, né? De novo, lembrando, a gente tem que desfazer essa confusão. Esse livro, Brahmananda, foi escrito por um Swami, um guru de Vidyaranya, chamado Paratitirtha, né? Uns 700 anos atrás. Fora o bebê, né? A parte o bebê, né? O rei e a pessoa sábia, o Jnani, a maioria dos jivas, veja bem que ele disse assim, deixamos de lado o bebê que experiencia uma certa ananda, né? Inconscientemente, mas é realmente um ananda. O rei, que ele conhecia através de quê? De o ganho de tudo aquilo que ele queria ganhar, né? Então, o bebê inconscientemente, o rei conscientemente e o sábio, não através da ação, mas através da compreensão da sua natureza plena. Então, deixando de lado essas três analogias, os jivas, em geral, estão sujeitos àqueles períodos intermitentes de felicidade e infelicidade. A águia e o falcão, bem colocado. Tá? Então, vamos dar uma analisada um pouco mais profunda no sono profundo, no sono sem sleepless, dreamless sleep, né? O sono sem sonho. O verso 54. Nós dormimos para desfrutar da bem-aventurança da consciência. Neste estado, tal como um homem abraçado em sua amada esposa, o jiva não tem consciência dos mundos internos, o mundo dos sonhos, ou o mundo externo, que é o mundo do vigília. Ele dorme para desfrutar essa bem-aventurança, né, dentro do possível, né? É a bem-aventurança mais não dual que existe, né? Não existe essa dualidade primordial sujeito-objeto. Não existe realmente um objeto de experiência tangível, muito embora esta ausência de dualidade seja o objeto experimentado pelo Prajna-jiva, né? Então, nós dormimos para desfrutar desta não dualidade relativa, né? Que é chamada bem-aventurança da consciência aqui. Neste estado, tal como um homem abraçado em sua esposa amorosa, o jiva não tem consciência dos mundos. Então, o homem abraçado à sua esposa amorosa, ele não tem, quando ele entra nesse estado de bem-aventurança do sono, ele perde, né, a sua esposa amorosa. Do mesmo modo, o jiva, ele perde, através desse apagão, a consciência dos mundos internos e externos. O mundo externo é o mundo que nós experimentamos, projetado por Maheshwara, e o mundo interno é o mundo subjetivo de cada jiva humano, né? É aquele material, as impressões deixadas, né, através dessa interação que nós temos com o campo projetado por Maheshwara. Essas impressões vêm a compor, a formar as nossas vasanas. E
estado de sonho, nós experimentamos as nossas vasanas. A consciência ilumina o material sutil, o material causal, a luz, né, se volta internamente, né? Por isso que diz aqui, interno, o mundo interno. A consciência, em vez de estar voltada para a projeção de Maheshwara, o mundo externo, ela se volta para dentro no sentido que ela ilumina. É por isso que o sonhador é chamado Taijaza, aquele que brilha, né, a sua interioridade, aquele que projeta aquilo que existe dentro dele, como vasanas, impressões mentais, emocionais. O Jiva é um só, mas ele possui 3 corpos dentro da perspectiva desse ensino. Nós temos o corpo causal, o corpo sutil e o corpo físico. No estado de vigília, ele utiliza este meio, este instrumento, que é o corpo físico, para, né, procurar Ananda, né? A vida é a busca pelo Ananda, né? Ele utiliza o corpo físico e ele utiliza o corpo sutil no mundo dos sonhos, né? Ele se torna o Taijaza, né? E ele utiliza esse outro medium, né, que é o corpo causal, para experienciar o mundo do sono profundo, né? Aquele tipo de prazer, aquele tipo de Ananda inconsciente. No mundo dos sonhos existe um Jiva, mas esse Jiva ele possui uma estrutura, né? Um campo muito menos bem estruturado, digamos assim. As coisas é tudo uma questão de pensamentos, né? Que passam como uma sequência um do outro, né? Dizem que um indivíduo ele pode experienciar em poucos minutos uma vida inteira, né? Porque a velocidade e a insubstancialidade, a falta de estrutura, permite que a pessoa possa rever uma vida inteira, né? Então, quando eles deixam o corpo físico, né? Dizem que o corpo sutil ele revê toda a sua vida, porque é uma outra ordem de realidade na qual o tempo, né, tem um outro sentimento, um outro feel, né, uma outra sensação, uma outra dimensão. Então, as escrituras dizem, no verso 56, as escrituras dizem, no sono, olha que melhorou mesmo com isso, hein? Parece que sua vida não é. As escrituras dizem, no sono, um pai não é o pai. No sono, um pai não é pai. Na ausência do corpo sutil, que se encontra recolhido ou fundido no corpo causal, o Jiva é um com a sua natureza prânia, digamos assim, né? Ele é um com a sua natureza. Mas aqui, de novo, é apresentado esse conceito controverso, né? Ele Jiva é um com a sua natureza, a pura consciência, né? O único modo de nós sermos um com a nossa natureza, a pura consciência, por isso que Vidyaranya não quer tocar esses versos. O único modo de nós sermos um com a nossa natureza é através da compreensão. O Jiva é um com a sua natureza no corpo causal, a pura consciência. Não existe modo experiencial do Jiva se tornar um com a sua natureza, na sua natureza como consciência. Não existe modo experiencial. Por isso, a relutância do Paramarthananda. O único modo de você se tornar um com a sua natureza é através da compreensão da sua natureza não dual. Então, você sabe que existe somente a consciência e a existência, e eu sou aquilo. É o único modo de ser um. E não é uma questão de transcender, de mover, de contatar, entendeu? É uma questão de compreender a sua natureza não dual. Então, aqui, de novo, tem uma passagem, né, que cria confusão devido a essas tendências, né, essas tendências experienciais dessa parte do texto, que é a análise do Ananda proveniente do Yoga. Yoga é contato. Vedanta é Yoga of no contact. Vocês já ouviram falar disso, né?
Uma das definições do Vedanta é a yoga do no contact. Fundido no corpo causal, o jiva é um com a sua natureza, a pura consciência. Sem as suas identidades de sonho e vigília, que causam as experiências de alegria e tristeza, o jiva fica livre do sofrimento. Naturalmente, o jiva fica livre dos desejos e aversões, né? Ele simplesmente perdeu a sua identidade como ego, ele não sonha e ele não deseja os objetos físicos, e, portanto, ele não experiencia as aflições decorrentes dos desejos e medos e das alegrias e tristezas. Até mesmo as alegrias possuem um elemento de sofrimento, como nós sabemos, né? Quando a gente está alegre, quando essa alegria depende de algum evento, de algum objeto, de alguma circunstância, existe já uma certa miséria, porque a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Como é que eu vou fazer para manter isso? Né? Que a gente sabe que aquele momento de felicidade é passageiro. Mas no caso do sono profundo, ele se livra dos desejos e aversões, das alegrias e das tristezas. O jiva fica livre do sofrimento. Após o sono profundo, esta entidade, retornando ao estado de vigília, diz: eu dormi muito bem, eu experimentei uma grande felicidade. Eu não sabia nada, por isso que a gente diz que é a yoga, o ananda da ignorância total, né? Eu não tive nenhuma experiência de felicidade, eu não tinha nenhuma experiência de dor, e eu senti uma satisfação grande em retrospectiva, né? É por isso que nós podemos inferir que a felicidade real, né? O ananda real é um ananda que transcende a dualidade felicidade e infelicidade, entendeu? É diferente. E é por isso que esse texto aqui e ali diz que o estado de sono profundo é um estado que transcende a felicidade e a infelicidade decorrente, né, desse ananda referente, relativo e dependente dos objetos de experiência. Né? Ele transcende. Né? Eu dormi feliz, eu não sabia nada, eu era completamente ignorante do mundo. Mas isso não nos ajuda. E o grande desafio do ser humano é desenvolver e se estabelecer neste ananda, dentro da possibilidade humana, entendeu? Apesar do estado de vigília. Apesar do mecanismo vasanas, desejos, palavras, ações, vasanas, apesar da presença desse mecanismo interno e apesar da presença do samsara externo, entendeu? O corpo macrocósmico de vasanas condicionando o campo das ações e a situação de milhares e bilhões de jivas humanos tentando, né, ganhar ou haver mais ou menos os mesmos objetos de satisfação e prazer. O Jnana é aquele que mantém, né, esta condição que transcende a felicidade e infelicidade, que é muito mais precisamente descrita como Shanti, satisfação quase perfeita. Né? Portanto, ele diz: dormi feliz. Eu não sabia de nada. A lembrança pressupõe a experiência. Né? A lembrança, em retrospectiva, pressupõe a experiência. E, de novo, nós entramos em outra contradição, que o verso dizia que ele experiencia a bem-aventurança do ser. E agora aqui ele diz assim: a lembrança do prazer pressupõe a experiência. Mas o Upanishads, eles são, né? Eles são assertivos ao dizer que o ser não é um objeto de experiência. Então, o que ele experiencia, de novo, é a ignorância, é a ausência de dualidade devido à dominância de tamas. Não existe reflexividade, existe um mar indiferenciado de nenhuma dualidade. Portanto, durante o sono, houve uma experiência. Se é a experiência de alguma coisa, mas não é a experiência do ser, porque o ser não pode ser experienciado pelo jiva, não importa o seu estado, nem mesmo, né, sob efeito de ayahuasca. O ser jamais vai experimentar
ou seja, mais vai ser experimentado, entendeu? Por qualquer estado, os 3 estados, ou qualquer estado místico, seja ele através de uma substância, ou seja ele através do yoga. Após o sono profundo, essa entidade do estado de vigília diz: dormi, eu não sabia nada, me senti super bacana. A lembrança pressupõe a experiência. Então, durante o sono, houve sim uma experiência. A felicidade experimentada no sono, sem sonhos, é revelada pela própria consciência. É revelada através da própria consciência, em associação com Maya, em associação com o corpo causal do Jiva, que é o Pranya Jiva, experimentando a ausência de objetos tangíveis. Então, é como tudo, a consciência, ela experimenta no sono profundo sensório, é revelado pela consciência, a Betânia está dizendo, como tudo é revelado pela consciência, através dessas aparentes associações. Nesse caso, associação com o quê? Com um médium chamado Pranya. O Pranya é a entidade experiencial, ok? A consciência não experiencia sem um agente, e o agente não experiencia a consciência objetivamente, porque a consciência não é possível ser objetivada e experienciada. A consciência experiencia sempre através de um agente, né? Cada uma dessas locas celestiais existe o Jiva com corpos diferentes, distintos, com frequências de energia diferentes. Cada uma desses universos são experimentados através de médiums diferentes. E os 3 estados, a mesma coisa. Então, a consciência, no estado de sono profundo, em associação com Pranya, ela experimenta, né, esta bem-aventurança. Também revela a ignorância indiferenciada. A ignorância indiferenciada é o ananta do sono profundo. Ela também revela a ignorância indiferenciada, a jnana, que encobre o intelecto nesse estado. Então, nesse estado, a gente experiencia, né, o ananda da ignorância total. Por isso que tem pouco valor espiritual. Muitos textos dizem que a consciência é felicidade. Muitos textos dizem que a consciência é felicidade. Ainda bem que... Deixa para lá. Imagina se a gente fosse entrar nessa discussão. Os textos, o Upanishads diz que a felicidade, a consciência é a felicidade e que a gente pode experienciar a consciência como felicidade. Muitos textos dizem que a consciência é a fonte de felicidade, porque a consciência é o único princípio que é pleno, cheio e completo, infinitamente cheio, inteiro e completo. É a única fonte de felicidade. Mas não é essa felicidade emocional, sentimental, que nós humanos estamos habituados. É uma felicidade que passa, all understanding, como se diz em português. A paz que transcende Além do entendimento. Além do entendimento, além da dualidade, além da compreensão dualística de fenômenos e objetos de prazer. É alguma coisa ao de lá, como nós estamos compreendendo mais claramente através desses versos. Entendeu? Professor, esse último parágrafo também revela a ignorância indiferenciada que encobre o intelecto nesse estado. Acho que o importante desse texto é que mostrar que mesmo no sono, né, há revelação, mesmo quando o intelecto está suspenso. Então, quer dizer que a revelação não é feita pelo intelecto. E aí a gente pode olhar esse sono profundo, né, como mais uma prova de que há a consciência revelando, até mesmo quando o intelecto não está presente, né? Sim, é uma ótima colocação. Essas compreensões a respeito do corpo causal e da experiência de bem-aventurança, né, naquele estado, a Betânia está dizendo que também é uma forma de Ishvara, da consciência, revelar para nós a nossa natureza plena, né, a bem-aventurança que vai além
dos prazeres e dores decorrentes dos objetos, né? Então, é um bom ponto. Mas é importante compreender que essas análises, elas são contraintuitivas. Nós, no final das contas, precisamos, né, dessas revelações dos Upanishads, de tal modo que a gente possa, né, seguir a lógica e compreender que existe uma plenitude, existe alguma coisa para ser, né, compreendida com um certo valor espiritual, mas somente quando nós, né, temos acesso aos Upanishads, a esses ensinamentos. Aí a gente vê, sim, naturalmente, né, eu experimento essa plenitude, essa não dualidade, né, essa pseudo não dualidade, porque existe uma não dualidade, e eu experimento alguma coisa que é um prazer, uma satisfação, uma paz que é superior ao paz e ao prazer decorrente de circunstâncias favoráveis. Então, existe alguma coisa, né? Então, é por isso que é tão difícil, por isso que dentro dos textos do Vedanta, de vez em quando, ele chama esse estado como uma experiência da consciência, entendeu? De plenitude da consciência, porque é aquilo que existe de mais próximo do ponto de vista experiencial. Por isso que até mesmo o Ananda Maya Kosha obtido pelos yogis, não através desse estado de sono profundo, mas através do Samadhi Yoga, né? Aquele Ananda Maya Kosha também é aquilo que existe mais próximo, entendeu? Da experiência da plenitude. Por quê? Porque o ego, esse agente que é movido por desejos e aversões, ele simplesmente se dissolve. E na na dissolução do ego e seus desejos e aversões, o indivíduo ele dorme, deliberadamente ele vai num estado de ausência de dualidade que permite ao indivíduo, se ele tiver acesso às escrituras do Vedanta, dos Upanishads, compreender, né, apropriadamente, devidamente aquela experiência. Mas, como eu já repeti diversas vezes, o que mais invariavelmente ocorre é que o indivíduo ele acaba ficando preso na noção e ideia de que aquele apagão, aquela ausência do ego, ausência dos objetos de desejo, de aversões, é a iluminação, é a libertação. E aí ele fica amarrado e preso ao samsara do samadhi, que significa o quê? Eu tenho que colocar mais ação, mais sadhana para experimentar os resultados dessa sadhana, que é a libertação. A minha libertação ainda assim depende de uma ação e de um resultado, que é nirvikalpa samadhi. Mas ainda assim, quando ele experimenta, se ele tiver um professor, ele vai dizer, olha, é uma blessing que você está experimentando isso, entendeu? Por quê? Porque agora você consegue perceber que existe uma satisfação que transcende a satisfação que nós obtemos através do ganho dos objetos de desejo. É a satisfação decorrente da compreensão, até mesmo experiencial, da natureza não dual do ser que nós somos. A diferença é que, experiencialmente, essa experiência de não dualidade é sujeita à modificação, porque os gunas eles se modificam em suas proporções e o indivíduo entra e sai do samadhi. Enquanto que a compreensão clara, sólida e sempre presente resolve o problema e, como bônus, a mente do Jnani se torna naturalmente resolvida em Sattva. É o que nós chamamos de Sahaja Samadhi, o Samadhi natural, decorrente da firme compreensão de que eu sou Ananda. Eu não quero e busco Ananda, eu sou Ananda. Eu sou ilimitado, né? O que você ia dizer, Renato? Fala um pouco mais alto. Voltando um pouco à analogia da criança, estou pensando que a criança parece, uma situação paralela, que ela nasce em samadhi, mas ela não tem memória para avaliar aquela experiência. Vamos dizer que essa criança cresceu, depois virou um yogi, ela começa a meditar, só que agora ela entra no mesmo estado, só que ela tem memória para observar o objeto, seria mais ou menos isso, né? Veja bem, uma experiência é tão boa quanto a nossa interpretação da experiência.
Então, se uma pessoa tem uma tendência, uma vasana por Nirvikalpa Samadhi, e começa a escorregar naquele estado de novo, ele vai precisar de um instrumento, de um meio, para compreender aquela experiência. Quase que invariavelmente eles não possuem esse meio, entendeu? Eles desfrutam daquele prazer extremamente rejuvenescedor e etc. E eles quase que inevitavelmente pensam que seja a sua destinação final, a iluminação, samadhi, entendeu? Então, o intelecto, a menos que ele tenha esse conhecimento vedântico, ele vai interpretar equivocadamente aquela experiência, que é o Swami Bhagwan Ramana Maharaj, ele costumava claramente, né, aconselhar as pessoas a não sentarem em torno a ele e ficarem entrando no samadhi. Eu li tudo sobre o Ramana Maharaj nos meus tempos de estudante na Índia, né? Então ele dizia, não faça isso porque é mais ou menos a mesma coisa que o sono profundo. Permaneça silencioso, mas alerta, não durma, né? Por quê? Porque a criança, ela permanece nesse bliss, nesse ananda, mas ele é totalmente ignorante. É isso que eu estou dizendo, é o fruto da ignorância. É fruto da ignorância. O sono profundo é o samadhi da ignorância. O samadhi do adulto é samadhi de um esforço espiritual. Mas ambos são ignorância, entendeu? Por quê? Porque o intelecto é off. Não existe nenhuma possibilidade. Então, o ganho, o positivo dessa experiência vai depender do modo que você compreende essa experiência. Um outro exemplo, o Swami, o Bhagwan Sri Ramana, né, Maharaj, ele teve uma experiência do out of body, quase morte. Experiência quase morte. Né? E nós sabemos que existem milhares de jivas que têm experiências de quase morte, né? Todo ano. Mas por que ele interpretou aquela experiência, questionando a experiência e se perguntando, o que vai morrer aqui? Será? Se um corpo, eu tenho certeza que esse corpo está morrendo agora. Ele foi tomado por um pânico, um medo, né? Um terror, porque na idade de 17 anos ele sabia que ele estava morrendo, sozinho no apartamento do tio dele. Mas existia uma vasana espiritual que imediatamente discriminou e começou a perguntar, eu vou morrer, quem é que vai morrer? Quem é esse eu? Será que eu sou o corpo? Será que eu sou esse medo? Será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Na idade de 17 anos, sem nenhum estudo das escrituras, ele discriminou e ele deu as boas-vindas àquela morte e permaneceu firme na compreensão de que eu não morro. Eu sou essa testemunha não experiencial, né, testemunhando a morte do corpo. Então, a interpretação dessas experiências é o que conta, né? É o que conta. E, no final das contas, é o nosso conhecimento, seja ele adquirido nesta encarnação ou encarnações anteriores, como prova da experiência de Ramana Maharaj, que é determinante, né? Conhecimento, no final das contas, é tudo, né? 45. Ariano. Oi. Posso falar só um minutinho? Sim. No caso de Ramana, que sempre foi meu objeto de estudo, né? O que valeu foi o conhecimento dele. Como você falou, ele interpretou, porque ele já tinha uma bagagem, né? E pode ter sido de outras vidas, né? Porque tinha só 17 anos, nunca tinha estudado nada, né? Então, o esforço dele de outras vidas compensou naquela hora, né? Talvez seja o que nós estamos fazendo agora, né? Mesmo que nós não atinjamos conhecimento agora, a liberação agora, mas no momento X da nossa vida, ele vai frutificar. Poderia... Naturalmente, né? O que ocorreu com Ramana foi a manifestação, a frutificação de suas vasanas, de seus esforços espirituais. E os esforços espirituais de cada um de nós, ele frutifica já no nosso dia a dia, entendeu?
a manifestação deste conhecimento espiritual é mais ou menos interminável, né? E é melhor que a gente não fique esperando por um evento, né, X ou Y, que seja um evento determinante, entendeu? Porque esse estudo e aplicação desses conhecimentos, eles realmente eles manifestam já no nosso dia a dia, até que a manifestação seja mais extensiva, mais sólida, mais clara, e esse sentimento de Ananda natural se desenvolva e se estabeleça mais firmemente, tá? É importante a gente não colocar isso muito em termos de causa e efeito, como se esse autoconhecimento fosse um evento, né, no tempo, uma manifestação que, de repente, eu preciso de esperar por vidas e mais vidas, porque esse pensamento já é um pensamento autolimitante. É melhor nós pensarmos, eu sou a consciência infinitamente não limitada, eu já compreendi isso, eu ainda estou, né, duelando com algumas vasanas, e eu dedico esses esforços ao Lord Ishvara e eu deixo por conta dele, né, essa dissolução dessas últimas vasanas, né, que desafiam a firmeza desse autoconhecimento, essas dúvidas que ainda me fazem titubear entre o samsara e entre o jnana, né? Então, a gente vai fazendo o que a gente faz e vai dedicando tudo isso ao Lord Ishvara. Ok? Vamos, então, a gente volta às 10h50, tá? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Thank you, everybody.